bem, nós estamos de volta ao seu Atos no Rádio, 12h47. Quem nos acompanha pelas redes sociais já pode perceber que Kleber Silveira, da cidade de Cruzeiro, já está aqui conosco para bater um papo, falar sobre alguns assuntos, inclusive algo que está pegando na região. Falamos disso no primeiro bloco, inclusive em função da reunião do vice-governador com todos os prefeitos na Agenvale com relação ao censo, né? Esse censo está sendo muito criticado por conta dos números que ele tem apontado aí em termos de cidades. E eu ouvi dias atrás algo interessante mencionado pelo Kleber. Ele é diretor do SAAI, tomou mando do SAAI, e nessa oportunidade ele tem praticamente a quantidade de ligações de águas, ele tem uma estimativa sobre o consumo de água. Kleber, seja muito bem-vindo aqui. Desculpa, a gente já está dando uma introdução no assunto. É mais ou menos isso, né? De repente, você consegue fazer uma leitura da real população da cidade de Cruzeiro. E nós estamos falando de Cruzeiro, mas pode ser qualquer cidade nesse momento, né? Sim, Derbilota, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também o Francisco, toda a população de Cruzeiro e região. É um assunto muito importante, né, senhor Éder, que está direcionado diretamente ao faturamento e ao repasse do governo federal com os municípios, né, pela quantidade de pessoas. Essa abordagem foi muito importante porque de 2010 para 2022 em Cruzeiro, as nossas ligações de água aumentaram quase 20%. Então, o número de unidades que aumentaram foi em torno de 5.000 unidades. E aí, quando a gente teve esse retorno do IBGE, né, a gente ficou preocupado, que liga diretamente ao repasse do município. E aí, quando eu levantei esses dados do SAAI, que eu já sabia que já estava com uma crescente, faz 3 anos que eu estou no SAAI, à frente do SAAI, a gente já tinha aumentado em torno de 2.500 unidades. E aí a gente pegou todo esse histórico de 2010, que a gente abordou esses dados. Então, em 5.000 unidades, e a média de população por residência do próprio IBGE foi de 2,9 em Cruzeiro, quase 3. Então, se a gente abordar esse tema, dá quase 15.000 pessoas, né? Mas aí o que a gente fez junto ao IBGE também? Teve uma reunião com o coordenador do IBGE, com o Sami, foi muito solícito, colocou a sua equipe para trabalhar junto conosco também. E aí ele, numa primeira assunto, né, dessa reunião que a gente abordou, foi a quantidade de residências que os pesquisadores do IBGE não conseguiu fazer a pesquisa efetiva. Eles alegaram o que para não fazer essas pesquisas? Na verdade é porta fechada, né? Segundo eles abordaram, foi residência sem morador, né? Então, dessas 4.100 unidades, aproximadamente, que eles nos repassaram, eu peguei o endereço de todas e estou fazendo um trabalho manual agora com a nossa equipe. Através desse endereço, eu vejo se a unidade, se ela de fato tem consumo de água, né? Então, com esse dado, eu consigo abordar e repassar essas informações para o próprio IBGE, que a residência tem sim moradores. Sim. Então, esse é um dado importante que a gente levantou. E dessas 4.100 residências que o IBGE apresentou para nós, em torno de 65% existe sim consumo de água, existe morador. Então, agora esses dados internos do SAAI, a gente está fazendo um repasse para o IBGE para a gente conseguir ter a efetividade nesse censo, né? Então, esse trabalho em conjunto agora que a gente está fazendo junto ao IBGE para a gente conseguir ter o real número da população de Cruzeiro. Então, estamos trabalhando em conjunto para que isso seja possível. E a relevância disso é justamente a questão econômica, né? O Kleber, nesse seu primeiro prognóstico aqui, de 15.000, Cruzeiro chegaria ao quê? Uns 100.000 habitantes, mais ou menos? É em torno de 90.000. Porque hoje... com os dados do IBGE, feito deu 75.000. O número em 2010 era 77. Então, ele abaixou ali em torno de 1.400, 1.500. A gente colocando essa porcentagem em cima dos dados dele, deu em torno de 92.000 pessoas. É aproximado, tá?
pode ir um pouco para baixo, um pouco para cima. Então é isso que a gente está trabalhando para ter esses dados efetivos, né? O Thales é presidente também da Genvale, né? A gente estava até citando a Genvale aqui, é um grupo regional. Para quem não conhece, é aquele que substituiu o Codivap, o grupo formado por prefeitos, e o Thales, no caso, é o atual presidente desse grupo que representa ali o trabalho dos municípios. Há a possibilidade do Thales tentar com outros prefeitos, com a Casa de Lorena, que é a Sabesp, mas principalmente as prefeituras que contam com autarquia, como é a Casa de Cruzeiro, realizarem algo parecido? É importantíssimo isso, tá? O prefeito Thales atribuiu essa questão a mim para fazer esse levantamento, e quanto mais esses dados às autarquias de água ou a concessionária de água e esgoto do município repassar para o IBGE é importante também. Porque o IBGE, segundo esse coordenador me passou, ele pegou os dados da ANEEL, sim, que vê a quantidade de ligações de água. E a quantidade de ligações de água em Cruzeiro foi semelhante a ligações de energia elétrica. Então são dados que estão bem reais ali de ajudar e contribuir, sim, né, para melhor aferição desses dados da população. Que no final das contas, como ele estava citando, a gente está falando de quantidade de moradias, tamanho, né, da população de cada cidade, porque diretamente isso afeta o recurso que o município vai receber por meio do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios. Vocês conseguem, já foi passado para você, o Kleber, até pelo próprio prefeito, quanto seria esse impacto para Cruzeiro, por exemplo? Ontem até eu estive numa reunião com o prefeito Thales, em torno de 6 milhões a princípio, tá? Mas esse dado pode ser um pouco maior. E ele também já estava fazendo contato junto ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, doutor Geraldo Alckmin também, para contribuir nessas questões. Então ele já teve o retorno do vice-presidente e está trabalhando com a Kleber, vocês ajuizaram uma ação, um mandato de segurança contra, pedindo, né, a consideração desses fatos relevantes que você está colocando. Vocês já tiveram um posicionamento de liminar para poder garantir o recebimento da fatia econômica do município perante a União? Já teve o deferimento, a liminar já foi deferida, né, o mandato de segurança. Favorável? Então foi congelado, favorável. E aí agora a gente está trabalhando nessas questões do repasse aí para a gente conseguir manter ou aumentar a nossa arrecadação, né? É igual a Piquete, né? Piquete se viu na necessidade de fazer isso, porque jogaram o Piquete bem abaixo da realidade, né? Qualquer números lá inclusive tem a Águas Piquete, que também faz esse controle, que tem... Porque o melhor jeito é esse, né? Porque vocês comandam, queira ou não, vocês têm até a média de consumo de água por residência, que dá para dividir por quantidade de moradores. Que mesmo o valor sendo menor, quanto menor o município, mais a dependência sobre os repasses, como o FPM, né? O impacto é cada vez maior, por isso também essa preocupação grande da cidade de Piquete. A gente estava até citando no primeiro bloco aqui a questão do Geraldo Alckmin, do vice-presidente estar nesse debate. Então, o prefeito Thales já entrou em contato com ele com relação a isso? Já fez contato, sim, e ele colocou à disposição para ajudar. Muito bem. Agora, Thales, vamos num lance, num flash sobre a cidade de Cruzeiro, que hoje nós falamos, inclusive, sempre comentamos aqui, que Cruzeiro, nesse período Thales e Gabriel, sofreu uma metamorfose em termos de estrutura urbana, rural, enfim, a questão viária, a questão de saúde, a questão de educação. A gente vê Cruzeiro como uma cidade praticamente que se reinventou nesse período, né? É claro que você é participante disso, porque, inclusive, Francisco, nós acabamos de ver aqui uma reportagem de 1900 e antigamente, quanto que era? 99. 99, uma matéria que acho que saiu o Kleber e o Thales Gabriel num jogo de vôlei, né? Olha Eles só. na seleção, tem uma matéria escrita pelo Atos, né? Só para você ter uma ideia, a sua cumplicidade com o prefeito, né? Você está junto desde o início, né? Hoje, praticamente, Cruzeiro
inclusive em termos de SAI, né? A SAI era considerada tudo bem, a galinha de ovos de ouro de uma administração, mas ela estava um pouquinho doente, né? Um pouquinho comprometida na sua estrutura quando vocês assumiram. E hoje a gente vê uma SAI diferente, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, a gente vê as estações de tratamento, né, o cuidado com a população, a questão tanto do fornecimento de água como da qualidade, e junto com isso, uma gama de obras e acontecimentos que coloca Cruzeiro na rota de uma das cidades que mais constrói ultimamente, né? Exatamente. Aquela matéria que eu te mostrei foi em 1999. Eu e o Thales, a gente jogava vôlei pelo município de Cruzeiro, pelo Oswaldo Cruz. Olha o Atos fazendo história. E fomos campeões paulistas ali na época. Né? Eu tenho esse jornal, meu pai guarda até hoje, entendeu? Por isso que eu tenho essa foto. Falei, eu vou lá, eu tenho o prazer de ir lá com o Éder Bilotto, vou mostrar pra ele. Eu e o Thales somos amigos de infância, né? E a gente sempre teve esse contato, sempre trabalhou junto. Então, quando eu saí de Cruzeiro para fazer engenharia civil, né? Eu já era técnico de edificações formado ali pela EITEC e fui para São José, desculpa, fazer engenharia civil e trabalhei lá. E a gente sempre teve contato, né? Sempre fomos amigos. E aí, quando ele veio assumir para prefeito, ele fez o convite para eu iniciar na Secretaria de Obras. Então, a gente, desde o início, tem trabalhado com afinco, muito empenhado ali nas nossas questões. E eu, como engenheiro civil, consegui dar o início nas questões de pavimentação, na parte de infraestrutura do município. Aí depois teve a necessidade para eu ir para o SAAI também, para a gente dar continuidade nas obras. Então, o SAAI, a gente tinha um grande problema, que era o tratamento de esgoto. Cruzeiro era uma das piores, ainda, né, que não trata totalmente o esgoto. Das piores cidades aqui do Vale, com a porcentagem de tratamento de esgoto, hoje trata apenas 3%. E aí a gente concluindo essas duas etapas da ET Central nossa, a gente vai tratar quase 90% do esgoto do município. Então, vocês dão um salto aí de qualidade e isso aí influencia inclusive na captação de recursos, né? E nessa, a gente até citou em comentários anteriores, o Kleber, sobre seu nome aqui, nas conversas, nas discussões políticas de Cruzeiro, de que você, como citou agora, né, você teve na Obras no primeiro mandato, que era um dos braços preponderantes da cidade, porque teve toda aquela questão da pavimentação da cidade, vocês atingiram um número muito alto, né? Pavimentação, e agora você tem nas mãos, a gente pode até fazer uma brincadeira de que o Thales, até hoje, desde 99, está levantando para o Kleber cortar, porque são duas ações muito importantes, a pavimentação no primeiro mandato e a estação nesse segundo. A gente estava conversando antes aqui para poder explicar para o pessoal de Cruzeiro e região a quantas anda a obra da estação e quando você acredita que dá para entregar a obra até o final de 2024? Sim, vamos entregar. A primeira etapa a gente fez com recurso do SAAI, né, em torno de 12 milhões de reais. Então, um recurso próprio do SAAI, que a gente fez enxugou a máquina bem e fez a economia para a gente executar essa obra. A gente está com em torno de 60% de execução. Nossa previsão é término no início do segundo semestre agora, de 2023. E até o final do ano a gente tem que estar com ela operando e tratando esgoto, que esse vai tratar 45% do esgoto do município. E a segunda etapa, a gente fez um convênio junto ao governo do estado, pelo FEIDRO, que vai tratar mais 45% do esgoto. E esse recurso é 95% do estado e 5% do SAAI. E aí a gente tem em torno de 20% dessa obra executada. Também está em andamento. E a previsão do término dessa obra é dezembro de 2023. Ou seja, então no primeiro semestre do ano que vem, de 2024, a gente quer estar com a ET operando em 100%. E a questão do saneamento é preponderante, não só, lógico, para a população, que é diretamente afetada, né? O Hélio estava citando sobre aquela questão da captação de recursos, até mesmo se a gente pensar no turismo, né? O MIT, um dos pontos que o Estado cobra é a questão do saneamento, né? E Cruzeiro já MIT. Sim, além do MIT, né, grandes investimentos, grandes empresas, quando ela vem para o município, tem a intenção de se instalar, uma dos critérios ali, ela pergunta se a cidade tem o esgoto tratado, né? Então, porque isso vai ser hoje tem, por exemplo, está sendo tratado inclusive em Davos, né,
a questão do cinturão verde, do selo verde, né, que é o meio ambiente. Uma indústria, por exemplo, de grande porte, ela precisa se preocupar com isso, que faz parte, aonde ela for plantada, ter uma questão de meio ambiente, e meio ambiente também é esgoto tratado, né? Senão a coisa complica, né? Exatamente. E tem uns dados até que o antigo secretário de governo do estado, Marcos Penedo, que hoje continua no governo do estado, que ele passou muito importante também, que é a OMS, ela fala para cada R$1 de recurso investido na área do saneamento básico, do tratamento de esgoto, que retorna para a saúde pública em torno de R$4 em economia, né? Então, uns dados muito importantes, que o tratamento de esgoto também está ligado diretamente na saúde pública das pessoas. Muito bem. Então, é isso aí, Kleber. Nós gostamos muito da sua participação aqui, muito esclarecedora, inclusive, porque serve de referência. Alguns municípios ainda não se manifestou com relação... alguns municípios ainda não se manifestaram em questão do censo, né? Esse momento tão importante de atender o IBGE, dar resposta, fazer essa ponte, né? Até forçar a possibilidade de eles reverem os cálculos, né? Ou via judicial, e é claro, vocês apresentaram ferramentas que já vai antecipá-los, né? Já vai colaborar, porque o censo paga, né? Por entrevista, né? É um valor que o próprio Estado paga meio o IBGE para que a gente tenha, para que eles tenham essas informações. Tomara que as cidades, né, sigam nisso aí para que a região não seja afetada, né? Não, exatamente, Éder, é muito importante esses dados estar bem próximo da realidade, né? Porque senão isso vai afetar diretamente na arrecadação de alguns municípios, né? Cruzeiro é um deles. Então a gente tem os dados em mãos que comprovam e dá subsídio para o IBGE refazer essa contagem, né? Porque na média, na norma técnica brasileira do consumo de água, em torno de 200 litros por pessoa dia. Então, se a gente pegar nessa proporção também, o consumo mais de água, mais a quantidade de ligações, o SAI teve esse aumento assim, de mais de 17,5%. Hoje você acredita que a população passe de 90 mil habitantes na cidade de Cruzeiro? Esteja aproximadamente a 90 mil. A gente chegou a 92, mas aí esses dados na base ali de 90 mil habitantes, que a gente acredita. Já dá de 70, vai para 90 mil, né? Se considerar, né? Essas ferramentas que vocês estão naquela tentando. Projeção do censo, estava 82 mil habitantes, Cruzeiro, né? Aquela projeção que fez depois de 2010 para cá. Com o censo 2022, que abaixou para 77. E o censo de 2010 era 75 mil pessoas. Desculpa, 2010 era 77 e o censo de 2023 foi para 75. Abaixou 1.500 em relação a 2010. Então, a conta não fecha. Não fecha. Por isso que a gente teve esse acréscimo lá de 2010 para cá, que era 23 mil ligações mais ou menos do SAI, 23.500, foi para 29 mil e pouco mais ou menos. E é claro que assim, o próximo censo, né, daqui não sei quanto tempo vai ser realizado, até uma perspectiva deles reduzirem o tempo entre um censo e o outro. Mas é claro que teve o problema das portas fechadas, teve o problema do atraso, da falta de investimento no processo, isso foi um fato. Mas quem sabe também rever o sistema de atendimento, né? Um sistema para poder chegar à população, porque esses números a gente sempre cita quando fala do censo, né? A dificuldade com os números afeta diretamente o município. E como diria o velho político, é onde a população vive, né? Onde o morador vive. Francisco, me perdoa a ironia, mas se eu sou o prefeito, eu faço até uma promoção na cidade, um concurso. Acha o IBGE aí, fale com ele que você ganha um prêmio. Porque é importante se incentivar. Tinha que ter já um trabalho de divulgação, essas coisas. Teve, mas é muito acanhado perto da importância e da relevância que tem para os municípios. E faltou, se a gente conseguir comparar até com o censo realizado em 2010, a campanha tinha mais corpo. Sim. Então aí é claro que você vai ter uma adesão maior por parte da população.
isso tudo dificulta vocês, né? Que são gestores. Teve pandemia, Né? teve uma série de coisas, sim, né? Mas é por isso que precisava ter uma divulgação até de conscientização dessa importância. Kleber, para finalizar, eu estou aqui olhando o relógio, olhando a oportunidade de você estar aqui conosco. A gente sabe que é difícil pela sua carga horária de trabalho, seus compromissos, mas aquela obra anunciada pelo prefeito ali na Rua 1, que vai abrir uma nova via que vai dar vazão para o pessoal se comunicar com a Vila Batista, com a saída para Lavrinhas, aquelas coisas. Quando que isso começa efetivamente a ser executado, a abrir esse caminho? Porque é um investimento bastante vultuoso também. E é totalmente necessário para o escoamento e a melhoria na mobilidade do trânsito ali de Cruzeiro, da região central, ligando à zona oeste da cidade. Ela vai passar bem em frente à nossa estação de tratamento de esgoto. Hoje ali, o final da Rua 1 é a nossa estação de tratamento de esgoto do lado direito. Então a gente tem esse projeto para ele dar continuidade, né? Passar fazer uma ponte em cima do córrego da Barrinha, passando ali e fazendo um anel viário interligando a rotatória ali da Vila Rica e do início da Jânio Quadros. Então, está em projeto ainda, tá? Não tem uma data prevista para início, a gente não listou a obra ainda. Então, a gente está trabalhando na conclusão do projeto executivo para que possamos fazer o planejamento aí para pelo menos o início dessa obra, o Thales consegue nesses 2 anos que falta para ele concluir o mandato dele? O planejamento nosso, sim, ele está com essa ideia, tá? Para a gente iniciar ainda dentro da gestão do nosso prefeito Thales. Agora, Kleber, eu levanto uma questão sobre Cruzeiro, que é a mesma às vezes de Guaratinguetá, de Pindamonhangaba, não é diferente na cidade de Lorena. Existem projetos que vai além, né, dos 8 anos de um mandato consecutivo, né, ou seja, 4+4, que o Thales conseguiu ser reeleito, Marcos Oliva conseguiu ser reeleito, o prefeito de Pindamonhangaba, Israel Domingos, conseguiu ser reeleito. São prefeitos dinâmicos, né? Prefeitos que fizeram aí acontecer de fato, tanto é que eles renovaram seus mandatos e estão aí agora nessa reta final. Muitos projetos vão ficar pendentes, né? Tipo cidades aqui que eu citei, comparada a Cruzeiro, você acredita na sucessão do prefeito Thales Gabriel em 2024? Porque se não tiver alguém com esse feitio, com essa visão de dar continuidade a essas obras, você já imaginou que prejuízo para obras tão importantes, essas e outras que estão indo, porque não para de vir obras na cidade de Cruzeiro, né? É muito importante a continuidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, nós já paramos para pensar assim. Existe o projeto, nosso projeto de sucessão do prefeito Thales, né? É importante a gente dar continuidade nessas diversas obras do município, nessa crescente evolução do município. Então isso é muito importante, a sucessão, e a gente tem esse projeto sim, de fazer a sucessão do prefeito Thales, para a gente dar continuidade nesse belo trabalho que foi feito durante... A gente está no 7º ano, né? Então a gente almeja aí pelo menos mais 4 anos aí para fazer a sucessão do prefeito. Então é um projeto de 16 anos que o prefeito Thales trabalha aí, 8 mais 8. Ok, porque 2026 tem Thales aí competindo Estado-União, né? O Câmara Federal, né? Com certeza também faz parte do planejamento, porque nós estamos empobrecidos aqui em termos de Vale do Paraíba com relação a representantes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, né? Nós achamos que nessa eleição teríamos mais nomes, né? Aumentaria a pluralidade de parlamentares nessas áreas e infelizmente deu ruim, né? Mas tem aí os deputados que atendem a região, embora não sendo da região, quase pertencem à região de tanto que eles estão aqui, mas nada como ter, por exemplo, Cruzeiro já teve deputado federal, já teve deputado estadual, né? Vamos torcer para que isso aconteça agora em 2026. Com certeza, torço muito por isso também, que o prefeito Thales Gabriel é um prefeito muito dinâmico, trabalhador, comprometido e muito capacitado. E tem uma carreira política aí muito
como se diz, brilhante pela frente aí. Eu tenho certeza que ele vai conseguir os êxitos e o planejamento dele. Ele entregou, tem entregado o que se comprometeu, né? Isso aí ajuda muito, né, a consolidar a sua carreira. Kleber, muito obrigado pela sua participação. Nós estouramos o horário, mas por uma nobre causa, né? Ouvi-lo aqui foi uma satisfação, né? E você conte sempre conosco aqui. Eu que agradeço, Éder Bilota. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição também, nós no SAAD de Cruzeiro, e para atender toda a cidade de Cruzeiro e região também. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Francisco. Muito bem, Éder. Agora, 1h12, a gente vai agradecendo o pessoal que compartilhou, que comentou, quem esteve conosco também pela Transvale 102,3. Lembrando, amanhã, Éder Bilota, a equipe do Jornal Atos, para mais um Atos no Rádio. Você fica muito bem informado acompanhando o nosso jornalatos.net, as nossas redes sociais, e amanhã tem mais, né, Éder? Se Deus assim nos permitir, até lá.